Muito bem, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula de lubrificação, né? Essa aula, nós vamos ver um pouquinho sobre quais são os processos que eu vou utilizar para realizar a lubrificação, ok? Então, vamos ver uma aula bem centrada na forma, né? Em como eu realizo a lubrificação, ok? Lembrando que essa é a nossa terceira aula, né? De lubrificação. O objetivo dessa aula é nós conhecermos os principais métodos que eu utilizo para realizar a lubrificação, né? Então, existem alguns métodos que são utilizados. Nós vamos aqui conhecer nessa aula os principais, ok? Os mais utilizados, para a gente entender qual é a especificação para cada método, né? Em cada aplicação. Muito bem, um primeiro método é a lubrificação por salpico, né? Esse nome vem por quê? Porque eu vou aplicar a lubrificação, né? Ou seja, aquele composto para reduzir o atrito, né? Nos pontos necessários, ok? Então, eu vou utilizar para isso um dispenser, né? Um dispenser de óleo, e dessa forma eu vou salpicar, né? Ou seja, salpicar o óleo sobre as peças que serão lubrificadas, né? Então, é uma lubrificação muito utilizada, por exemplo, em motores, né? Se você olhar um motor a combustão, a lubrificação por salpico, eu tenho um chuveiro, né, de óleo nos pontos a serem lubrificados, que são realizados através de uma bomba, através de movimento mecânico e assim por diante, ok? Então, primeiro método de lubrificação é a lubrificação por salpico. Muito bem, um segundo método também muito utilizado, mas não é tão eficiente, né? É um método já que está praticamente em desuso, né? Mas em alguns pontos você vai ver que tem essa lubrificação, que é a lubrificação por gravidade. Como o próprio nome diz, o óleo será direcionado ao ponto de lubrificação em função da gravidade. Então, nesse caso, eu posso utilizar almotolias, né, que é uma forma manual de lubrificar, ou até um dispenser, né, um copo, né, que possui uma agulha, em que ele vai determinar a quantidade de óleo, ou seja, o conta-gotas, né, que irá lubrificar um ponto específico da máquina, né. Então, como eu disse, né, segundo Silva, esse método ele não é tão eficiente, então não é tão utilizado nas máquinas mais atuais, ok? Mas existe, né? A lubrificação por gravidade. Muito bem, eu tenho um outro método que é a lubrificação por imersão. Como o próprio nome sugere, né? Lubrificação por imersão quer dizer que as peças a serem lubrificadas vão ficar totalmente ou parcialmente mergulhadas no óleo lubrificante. Muito utilizado em caixas de transmissão, em redutores, né, onde as engrenagens ficam imersas parcialmente no óleo, ok? Então, a lubrificação por imersão, as peças estão envoltas em óleo. Então, aí ocorre a lubrificação, né? Um exemplo muito conhecido é o redutor. Lubrificação forçada é quando eu tenho em uma máquina, né? O sistema da máquina exige que eu faça com que esse óleo circule por um determinado percurso, para que lubrifique determinadas peças, né? Então, existe uma bomba, né? Uma bomba de óleo, que vai realizar essa transferência do óleo de um ponto A para um ponto B, e entre esse ponto A e ponto B, eu vou ter então as peças, né, os componentes que precisam ser lubrificados, ok? Também nós chamamos esse tipo de lubrificação, né, um nome que se fala muito na empresa, é a lubrificação por perca, né, por perda, ok? Então é uma lubrificação em que ocorre na transferência do óleo de um ponto ao outro. Nesse caminho ele vai realizar a lubrificação dos componentes. Nós chamamos esse método de lubrificação forçada.
quanto às graxas, né, a seleção de graxa para mancal, para determinados componentes, é claro que tem que seguir as especificações, as recomendações necessárias para que eu possa, então, escolher, né, recomendar a graxa necessária. Esses pontos que eu tenho que aplicar a graxa pode-se utilizar vários métodos, né, métodos manuais, com engraxadeiras, né, manuais, com engraxadeiras pneumáticas ou até com centralizadas, né, ou seja, lubrificação automática de graxa, né? Então a graxa também eu tenho alguns métodos para poder realizar a lubrificação. A manual, né, que é aquela que eu vou trabalhar manualmente para adicionar a graxa no ponto de lubrificação. Eu posso usar engraxadeiras pneumáticas, né, para poder facilitar esse processo de inserção da graxa no ponto de lubrificação. E eu tenho também sistemas automatizados de lubrificação por graxa. Falando um pouco de sistemas automatizados, nós temos os sistemas automatizados que são chamados de centralizadas, né? Quando que eu vou utilizar os sistemas automatizados? Quando eu tiver vários pontos para serem lubrificados. Então, às vezes, eu tenho muitos pontos na máquina para serem lubrificados por óleo ou por graxa, que fica inviável eu fazer isso manual. Então, eu aplico um sistema automatizado, que na verdade eu tenho um local onde eu vou depositar, eu vou completar de óleo ou graxa, e esse local tem um bombeamento, né, que vai mandar o óleo ou a graxa para diversos pontos da máquina, né? E esse controle desse tempo de lubrificação pode ser um controle feito por um CLP, por exemplo, né? De tempo em tempo ele vai realizar a lubrificação de forma automatizada. Muito utilizado em sistemas de automação, né? Onde tem máquinas que produzem 24 horas por dia. Então, eu tenho que ter uma lubrificação que esteja monitorando e realizando, então, a lubrificação daqueles pontos de forma adequada. E, para isso, existem os sistemas automatizados de lubrificação. Ok? Então, essa aula hoje de sexta-feira, uma sexta-feira, um feriadão prolongado, né? É uma aula rápida, mas espero que vocês tenham entendido qual é o foco dela, só conhecer os principais métodos de lubrificação, né? Claro que tem esse material que é visual, é um áudio visual, né? Mas tem também o PDF para vocês lerem e tem também o exercício para vocês executarem, tá? Qualquer dúvida, estou online para poder respondê-los e tirar as dúvidas quanto a esse tema da aula 3. Ok, pessoal?